Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é um componente curricular do 8º ano e já estamos no 8º ano estudando o nosso, isso mesmo, nosso 3º capítulo. Capítulo que vai apresentar para a gente situações importantes que vão acontecer a partir do século XVII, em que as transformações europeias, o iluminismo que foi plantado, ele vai começar a germinar, questionando o que? Isso, questionando o absolutismo, hein? É assim que as coisas acontecem. Lembrando que esse iluminismo, ele vai ser o foco dos nossos estudos até o final do ano de leitura. Pois bem, no capítulo de hoje, nós temos o seguinte tema: das revoluções inglesas à colonização da América do Norte. Então, vamos conhecer essas revoluções inglesas até a colonização na América do Norte. Essa revolução, esse termo, já foi batido na tecla por mim várias vezes. O termo revolução tem o significado de fazer uma transformação, fazer uma mudança, isso em todos os setores da sociedade, transformando no setor político, transformando no setor social, econômico e também cultural. Fiquem muito atentos a esse termo revolução, que ele acontece diversas vezes no nosso estudo histórico. Pois bem, eu já fiz na aula passada uma apresentação, quando li na página 38 um trecho que fala sobre as questões religiosas, falando que lá atrás, quando a gente estudou a reforma protestante, nós percebemos que ali tinha o interesse de atender aos caprichos de Henrique VIII e a necessidade que ele via, que ele enxergava, de ter um herdeiro homem que fosse assumir o trono. Mas esse interesse não se tornou realidade. Por quê? Porque o trono inglês foi ocupado por uma mulher, por sua filha, Elizabeth. Vamos agora, após essa introdução, começar o nosso estudo em cima justamente das tensões pré-revolução. Quais são essas tensões? Quais são esses momentos? Veja bem, a Europa do século XVII estava bem agitada, por uma razão muito simples: a morte da rainha Elizabeth e o fato de ela não ter deixado nenhum herdeiro para dar continuação ao processo sucessório do trono inglês. Ela vai deixar uma situação conflitante. Com a sua morte, quem iria assumir o trono inglês? Qualquer um que fosse parente dela, um pouco mais distante, mais próximo, se acharia no direito de tomar posse daquele trono. Isso não aconteceu somente na Inglaterra não, viu? Isso vai acontecer também na Espanha, em Portugal, quando a gente já vai vivenciar a questão do sebastianismo, não é? Quando o rei português Dom Sebastião falecer, vai deixar ali um espaço, vai deixar uma lacuna no trono, em que parentes do rei Dom Sebastião vão se achar no direito de tomar posse, de sentar no trono e administrar. A mesma coisa vai acontecer na Inglaterra, não é? A Inglaterra vai vivenciar esse período de transição, de sucessão mal feita, mal realizada. Por quê? Porque a rainha Elizabeth, ela não deixou herdeiros, tá bom? E outras situações que a gente vai observar, principalmente quando a Inglaterra, não é,
vai partir para a expansão marítima, objetivando rivalizar com a Espanha nesse item, nesse fator econômico. E aí, para investir nesse processo de expansão marítima, é preciso gastar dinheiro e, em alguns casos, entrar em conflito para obter posse de determinados territórios. Pois bem, o que é que temos aqui? Página 40. A Europa do século XVII apresentava uma situação de transição política e ainda rupturas sociais e econômicas, até então vigentes. O uso do sistema mercantilista, associado às expansões marítimas e ao surgimento da classe burguesa, esses itens agora que eu acabei de ler com vocês, eles são super importantes para a gente entender os outros conteúdos. Vamos lá. O surgimento do sistema mercantilista associado à expansão marítima e a classe burguesa, o aparecimento de uma classe burguesa. Esses são fatores primordiais para o entendimento dessa Revolução Inglesa e de outros processos revolucionários. É fundamental isso, que vocês não esqueçam e possam fazer essa associação, essa junção de conhecimentos históricos, que não está perdido, não são jogados ao vento, estão atrelados. Além disso, as monarquias absolutas tinham muito poder, controlando a economia e a política de forma que seus privilégios e regalias não fossem atingidos. Não é? Que essas regalias não fossem atingidas, não fossem colocadas em jogo, não fossem questionadas essas regalias, esses privilégios. Na página 40 nós temos, mais especificamente na Inglaterra, algumas situações fizeram surgir movimentos políticos que foram classificados de revoluções. Buscavam a expansão, a mudança de estruturas que estavam sob domínio dos reis absolutistas. Esses movimentos foram chamados de revoluções inglesas, porque foram duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E com isso tivemos as causas do aparecimento dessas revoluções. Quais foram? A unificação da Inglaterra, formando um exército, um Estado, centralizado. O outro item, criação do anglicanismo, com ataques às práticas cristãs da Igreja Católica. O anglicanismo, que foi uma religião criada por Henrique VIII para atender seus interesses, não é? Ele queria ter um herdeiro homem, já falei sobre isso, ele casou-se com Ana Bolena, e esse seu interesse de criar uma religião para que ele pudesse ter um filho homem, não vai ter sucesso, porque vamos ter ele vai ter, Ana Bolena vai engravidar e vai ter mais uma menina, deixando ele bastante frustrado. O fato de a Inglaterra ter iniciado seu processo de expansão marítima rivalizando com a Espanha, o que gerou diversos conflitos, como a vitória sobre a Invencível Armada em 1588, quando a Espanha tentou invadir as Ilhas Britânicas. Criação de monopólios comerciais como a Companhia das Índias Ocidentais. Esta situação gerou forte crise, pois parte da burguesia não aceitava esse controle total do Estado, da monarquia inglesa. E por consequência, a burguesia se dividiu em duas partes, não é? A pequena burguesia, aliás, os ricos comerciantes que aceitavam a política de monopólios,
e a pequena burguesia que não aceitava, que era contrária, pois desse modo eles não tinham condições de competir. E vamos agora para entendermos de forma mais profunda essa situação dentro da Inglaterra. Não é? A Inglaterra é um país que vai dar a noção exata para a gente de como era o comportamento de uma grande potência, potência muito forte, que vai expandir a sua influência por grande parte do mundo. Ainda na página 41 nós temos o início do século XVII, durante o governo da rainha Elizabeth I, foi bastante difícil. Espanha e Portugal já haviam se lançado ao mar em busca de rotas comerciais para desenvolverem novas atividades econômicas para seu fortalecimento. A Inglaterra não definiu de imediato uma política econômica, nem mesmo uma atividade que gerasse lucro. A solução foi estabelecer uma aliança com a burguesia mercantil, ou seja, com os comerciantes marítimos. Não é? Essa aliança, marítimos prosseguindo. Essa aliança consistia em aumentar a frota naval para competir com os espanhóis, que eram a potência naquele momento. Nesse sentido, a rainha Elizabeth solicitou empréstimos ao parlamento para financiar a burguesia mercantil. Além disso, foi necessário pagar os empréstimos vendendo bens da coroa inglesa, bem como monopólios comerciais e industriais. Tá bom? Vamos agora para a página 42 e entender a crise que vai ter como consequência a mudança dos aspectos políticos, econômicos e sociais da Inglaterra, o surgimento da Revolução Puritana naquele país. Não é? Então temos a crise sucessória na Inglaterra,